seja muito bem-vindo. Nós somos o Eleve-se. Eu sou a Casey, essa é a Lorene, essa é a Laodiceia. E nós estamos numa jornada aí falando sobre autodesenvolvimento e autoconhecimento. E hoje nós vamos falar sobre relações. Será que a relação, os nossos relacionamentos têm a ver também com a nossa saúde, com o nosso autodesenvolvimento, com o nosso autoconhecimento? Vamos falar sobre relações saudáveis? Lorene, o que é uma relação saudável, na sua opinião? Acho que relação saudável é quando você pode ser você mesmo. Você pode falar de você, falar das suas dores, falar do que você sente, de coisas que você gosta, sem medo do ai, ele não vai gostar de mim, ou ai, como ele vai reagir, ou ai, se eu falar isso pra essa pessoa, ela não vai querer mais ser minha amiga, ou é isso que a gente tem, que a gente pode falar o sim e o não também. Porque tem algumas relações que eu percebo que a gente só pode falar sim, né? A partir do momento que a gente fala não, a pessoa vira outra pessoa. E aí aquela troca não existe mais. Então eu acho que o relacionamento saudável é quando você pode ser você. E a pessoa tá ali por isso. Porque ela conhece você e tá tudo bem. E você, Lão, o que você acha? Eu tava refletindo sobre isso e eu pensei no jiu-jitsu, né? O nosso mestre diz assim, quando a gente vai lutar, ele diz assim, o melhor jeito de dar tudo certo numa luta e ninguém se machucar e não ter nenhuma lesão é cada um cuidar de si. Eu me cuido para não me machucar e o meu parceiro se cuida para não se machucar. Eu acho que nas relações também é assim. Eu cuido da minha saúde mental porque só eu me conheço, só eu sei quais são os meus limites e a pessoa com quem eu estou me relacionando também. Então essa pessoa também vai olhar qual é o limite dela. Não tem como a gente saber dos nossos limites e do limite das outras pessoas. E não tem como ter saúde mental com relacionamentos doentios. Então eu acho que tudo é mesmo a base do diálogo, a base da conversa, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu aceito, o que eu não aceito. Então eu cuido do que é importante para mim, o meu parceiro, a minha família, com quem eu convivo, as minhas relações todas. O meu interlocutor cuida do que é importante para ele. E assim a gente vai tendo um relacionamento saudável que parte da pessoa com saúde mental e da gente com saúde mental. Uma coisa que é interessante também nos relacionamentos, que eu acho que é importante a gente pensar, é que cada um é responsável pela sua felicidade, né? Eu já participei de muitos casamentos, já assisti muitos casamentos em que muitas vezes a pessoa que está celebrando a cerimônia fala assim, a partir de agora a sua maior preocupação é a felicidade do outro. E aí isso é uma coisa que sempre me fez pensar, porque no relacionamento a gente decide ser feliz. Quando a gente assume a responsabilidade pela felicidade do outro, a gente tira isso da outra pessoa, assume pra gente uma coisa que é praticamente impossível. Eu sou terapeuta de casais e às vezes quando chegam no consultório, eu digo, não, cada um vai ser responsável por si. Por quê? Porque a partir do momento que eu decido ser tudo pra você, já falhou. Porque é impossível ser tudo pra você. Né? E a partir do momento que eu decido que o outro tem que me fazer feliz o tempo todo, já falhou também, porque o outro não vai conseguir me fazer feliz o tempo todo. Então muitas coisas que é importante a gente pensar é que a minha felicidade é responsabilidade minha no relacionamento. Então eu tenho que olhar e dizer, eu quero ser feliz nessa relação. Esse relacionamento me faz bem, me deixa ser autêntica, como ela disse, né? Me permite ser eu mesma, né? Então assim, eu me cuido para não me machucar, como você disse. E aí a gente vai olhando e dizendo, esse relacionamento me faz bem, me deixa inteiro. Então a relação saudável é a relação que me deixa inteira para ser eu mesma e aí eu estou feliz. E eu me responsabilizo pela minha felicidade. Por quê? Porque quando eu estou num relacionamento em que eu acho que o outro tem que me fazer feliz e que eu não decidi ser feliz, o outro vai virar no avesso e nunca vai me fazer feliz. É muito peso, né? E eu falo, o outro não tem como saber tudo aquilo que é importante pra mim, ou do jeito que eu gosto. Tem até um vídeo que viralizou nos últimos tempos do cara que falava assim, toda vez que eu via garapa, eu parava pra tomar garapa, eu chamava minha esposa pra tomar garapa e ela ia. Eu achava que ela gostava, então eu chamava, mas eu não gosto. E ela achava que eu gostava e ela ia, mas ela também não gosta. E, depois... e aí todo mundo engordava, né? E aí E a diabetes vai lá em cima. Os dois tomavam... Estavam se matando, né? Os dois tomando garapa.
garapa sem gostar de garapa, achando que o outro gostava. Eu tenho a historinha da pizza de atum, você que sabe. O casal foi se separar e aí no meio daquela dor da separação tinha uma coisa boa. Ele disse, graças a Deus não vou mais comer pizza de atum. Aí ela disse, mas eu nunca gostei de pizza de atum. Eu pedia porque achava que você gostava. Então veja, né? Que sofrimento, né? A gente que precisa colocar pro outro como a gente gosta. Cada pessoa é de um jeito, funciona de um jeito e as atitudes de amor são diferentes. Por exemplo, tem gente que gosta de cozinhar para as pessoas. Então essa pessoa, o jeito dela demonstrar amor é cozinhando. Então às vezes ela traz um prato de doce, um salgado, alguma coisa que ela fez pra você. Mas pera, nós vamos falar das linguagens de amor no outro vídeo, tá? Sim! Mas é que eu falo, se essa pessoa se casa com alguém que não tá nem aí pra comida, ela vai passar a vida cozinhando pra essa pessoa que não tá nem aí pra comida. E ela vai falar, tá vendo? Ele não gosta de mim. Então é assim, como você demonstra e como o outro gosta de receber. Mas o outro não tem como saber se você não falar. E serve pra todas as relações, pra todas as amizades. Se a gente não fala pro outro e se a gente não se sente... Não expressa. Se a gente não expressa, o outro não tem como saber, né? Eu falo isso para as minhas filhas, ó, não tem bola de cristal. Se você não falar que tá acontecendo isso, eu não vou saber. E a gente tem que se responsabilizar por isso, pela nossa felicidade. E se o outro não entende e não recebe o meu jeito, aí é um jeito de pensar nessa relação. Sim, e aí a questão que tem, né, de uma relação saudável é uma relação em que você expressa o que você sente. Então, pra gente estar numa relação saudável, eu acho que o principal, como a gente tá falando aí, uma jornada de desenvolvimento, é eu tenho que ser saudável. Porque se eu, como pessoa, não reconheço as minhas emoções, não sei expressar as minhas emoções e não estou feliz com a vida, não tem como estar numa relação e essa relação ser saudável, porque eu tô bem. Então eu acabo contaminando a relação também, trazendo tudo aquilo. Então, para estar numa relação saudável, é importante que eu esteja emocionalmente saudável. E lógico, as relações podem crescer e nos ajudar a desenvolver. Então, uma relação saudável é aquela que te ajuda a crescer. Então, você decide estar ali, você gosta de estar ali, é prazeroso, e você decide ser feliz, apesar de, em momentos, não vai dar tudo certo do jeito que a gente queria. Infelizmente. Não tem como. Nossa, mas olha que lindo. Você já pensou assim, como eu contribuo com as minhas relações? Eu contribuo com saúde mental. Cuidando Eu contribuo me melhorando. Eu trago o quê? Saúde mental. Tá na mesa. Você sabe, você tá falando isso é legal, porque as pessoas vão pra terapia e aí tem uma cobrança, né, do cônjuge, geralmente, né, dos cônjuges e das amizades, às vezes da família, dizendo, nossa, fulano foi pra terapia, piorou. Por Piorou quê? pra você, né? Porque o fulano foi pra terapia e ficou mais assertivo. Aí ele expressa suas emoções, ele expressa seus gostos, Limites. ele põe limites, ele começa a dizer não. E aí melhora a diabetes, porque não vai tomar. E aí as pessoas acham, nossa, piorou na terapia. Não, ela melhorou, ela está mais saudável. Agora você se responsabiliza também por ser assertivo, por expressar suas emoções e por aceitar os limites e colocar também. Então veja que a relação saudável depende de ambos estarem dispostos a aceitar os limites e aceitar o outro daquele jeito, sem querer ficar o tempo todo transformando a pessoa, né? Aí sim a gente tá feliz, a gente tá bem. Então ser você mesmo numa relação é extremamente importante. Agora, tem gente que fica numa relação tentando agradar o tempo todo, que também não é saudável, né? Que a gente fica o tempo todo fazendo só para agradar. Ah, então eu tenho que fazer a felicidade do outro. Aí é um fadado ao fracasso, tanto para quem quer que o outro faça feliz, quanto para quem decide fazer o outro feliz. Porque aí nenhum dos dois está disposto. Então pensa em você. Você está saudável? Como estão as suas relações? Você pode ser você mesmo, expressar o que você gosta, expressar o que você deseja? Pensa aí nas suas relações. No próximo vídeo nós vamos falar sobre as 5 linguagens do amor. Um beijo. Até a próxima. Até a próxima.